Este programa é um oferecimento Mega Borrachas, distribuição de peças e serviços e Fábrica Food. Programa Placar Esportivo, eu, Danilo Dias, confesso que estava morrendo de saudades de vocês, mas antes, calma, que já eu te mostro os conteúdos de hoje, porque eu quero fazer um agradecimento especial a Deus primeiramente e também a uma equipe competente que comigo caminha lado a lado, o nosso diretor, produtor Felipe Naresi, ele que comandou todas as ações do programa enquanto estive ausente, ao lado dele Lucas, na remixão do áudio, foi incrível e sempre competente, leal, ao José Cabral, o nosso cameraman que faz esse show de imagens dentro do nosso estúdio, e o que dizer do Thiago Nogueira, o nosso editor de matérias, incrível como a qualidade com ele não passa despercebido, um jovem, um garoto que quer crescer no mercado e cada dia vem mostrando o seu talento e a qualidade que traz para o programa é surreal. E também um agradecimento, não pode ficar de fora, Bruno Alves, Beto Mendonça, Renato Sobrinho, que comandaram as ações na apresentação junto com os comentaristas que cá estiveram convidados por nosso programa Placar Esportivo. Um muito obrigado a todos vocês e claro que vocês fazem parte dessa família Placar Esportivo e por isso esse agradecimento. É isso mesmo, sempre pensando em você, Pampa. Estamos de volta, juntos com muita alegria em nossos corações. Confesso que estava morrendo, mas muitas saudades mesmo de vocês aí de casa que estão nos acompanhando. 18 horas e 32 minutos desta segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025. Que alegria poder comunicar com vocês. Antes de tudo, como sempre, de costume, o meu agradecimento vai a Deus e também um agradecimento especial, que foi feito nessa abertura a toda a equipe do programa Placar Esportivo. São amigos, são pessoas que trabalham com orgulho de representar esse programa, que caminhamos para o 5º aniversário. Uma família que se constrói e se fortifica cada dia mais. Muito obrigado mesmo a vocês. Deixaram eu descansar em paz, tranquilo. Um descanso que, ao lado de minha família, foi muito bem regozijado. Vamos juntos! Férias acabou, agora sim chegou o momento da gente trabalhar com um ano pela frente em 2025, com alegria em nossos corações, programa cheio, preparado com muitas atrações para vocês aí de casa que merecem receber conteúdos de qualidade, E eu acompanhei, mesmo à distância, estava acompanhando e vendo a qualidade que nossa equipe sempre priorizou aqui no nosso programa. Não esquecendo do quiz, hein? Hoje preparamos o quê, produção? Qual o baixinho mais decisivo? Foi Romário, campeão do mundo em 94. É o Michael lá no Flamengo? Ele que teve passagens pelo Goiás, Al Hilal, ou Lionel Messi, que dispensa comentários, 8 bolas de ouro. Soteldo, que foi elogiado por Neymar ontem, depois do jogo contra o Água Santa? Manda sua mensagem no 629-9528-3890. O porquê você prefere Romário, Michael, Messi ou Ives Soteldo, o venezuelano do Santos? Ah, meus amigos, vem comigo porque o programa hoje tá recheado de coisas boas, hein? Já começa por aí, hein? A pergunta querendo saber qual baixinho é mais famoso. E daqui a pouquinho o Dr. Luiz Eduardo traz um assunto muito interessante no quadro Placar do Coração, viu? Se eu fosse você, ficava sentadinho aí, aguardando, porque o assunto de hoje, tenho certeza que algum membro da sua família já passou por isso, ou então você já ouviu em algum instante da vida. Mas antes disso, vamos falar dele? O campeão, João Fonseca, o menino de quem se fala. Tenistas, ex-tenistas, astros, repórteres do mundo inteiro e comentaristas citaram o nome dele hoje. Foi o nome mais pesquisado e digitado no Google de domingo para segunda. Sabe por quê? Veja aí. João! É isso mesmo, a estrela que brilha, que reluz. Como é bom ver João Fonseca abaixo já dos 70, hein? Ai, ai, ai. Ele que começou o ano profissionalmente na posição 105, já está entre os 70 melhores tenistas. É lógico que estamos longe ainda de Jannik Sinner, o primeiro colocado, Alexander Zverev, o segundo, Carlitos Alcaraz, o terceiro, Taylor Fritz, o quarto, Casper Ruud, o quinto, Danil Medvedev, o sexto, Novak Djokovic, o sétimo, Alexander de Minaur, o oitavo, e Thomas Paul, o americano, o número 9 do mundo, mas João Fonseca tá ali, 68. E o Jannik Sinner me chamou a atenção, vem aqui comigo, produção, me chamou a atenção o Jannik Sinner falando, depois do ATP lá na Austrália, que não vai se surpreender se João Fonseca terminar esse ano entre os 25 melhores do mundo.
Então, ele bateu o número 28, né? O argentino Cerundolo está entre os 30 melhores. E que por que não João Fonseca já figurar aí, quem sabe, dentre os 20 melhores tenistas? Tomara, tá brilhando. Força, você é muito bom mesmo. Bate direita, bate esquerda, saque forte. Não sou eu que tô falando só não, viu? Cerundolo, o argentino que perdeu para ele, falou isso após o duelo. Vamos ler algumas mensagens aqui? Tem gente lá de Ceilândia já mandando mensagem no nosso programa. É o Carlinho de Ceilândia. Danilo, bem-vindo de volta. É o Romário, o cara, com certeza. Também penso, viu? Mas cuidado com o S. Boa noite, Danilo. Seja bem-vindo de novo. Carlos Félix, torcedor do Goiás. Cada ano que passa, o Goiás está mais ruim. Esse é um dos piores jogadores que eu já vi. Já que vocês estão falando do Goiás, no próximo bloco eu vou para um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós vamos comentar Goianésia 1, Goiás 1. O que se passa lá dentro do Goiás? Já já eu te conto. Estamos de volta com o nosso programa Placar Esportivo. Você de casa, reparou alguma coisa diferente no programa? Não sou eu só não, viu? Tem muita coisa nova pintando por aí. Nossa abertura, nossa volta pro programa, aqui acima. Vai acompanhando aí que tem muitas novidades chegando aí. 2025, vida nova, coisa legal acontecendo. E mais uma novidade. Põe aí, produção. Deixa eu ver isso aí que até eu estou ansioso. Falando do Goiás, que na saída do bloco anterior eu disse a você, o Goiás Esporte Clube não vive um bom momento, fato. Até em 6 de janeiro eu teci um comentário falando que o Gigante estava acordando, referindo-me ao Goiás, aos títulos, à história que o clube tem no nosso estado de Goiás e também na região centro-oeste e também no nosso país. A verdade é que eu acreditava, continuo acreditando que o Jair Ventura é um bom treinador. Não é possível que ele não vai conseguir dar liga para esses jogadores. A verdade é que o Goiás sofre em cada setor do seu campo. Não dá liga do meio para a zaga, da zaga para o meio, do meio para o ataque. Um time que não tem criatividade, um time que não tem jogadas, não fica com a bola no pé, falta profundidade, falta um homem-gol, um 1 para 1 do time é muito pouco utilizado. Você vê um garoto da base, o Pedrinho, tentando fazer umas jogadas individuais. Você vê que o time não acompanha. Falta muita coisa para o Goiás. O torcedor esmeraldino está chateado e com razão. Senhor Jair Ventura, o que você fez ontem lá em Goianésia com as suas mexidas, acredito que nem você quer tentar se explicar o que aconteceu lá. Colocaram o Douglas Teixeira, o DG, na lateral esquerda, como extremo, para fazer um corredor todo de canhoto. Não era o momento certo, você estava ganhando o jogo, um jogador que entra frio, não é a sua posição de origem. O Douglas Teixeira é um lateral esquerdo, tanto que no gol ele foi driblado por um jogador do Goianésia, olha lá, estava frio no jogo. Coloca um cara de área, coloca um jogador para substituir o Pedrinho, já que você queria tirá-lo. Um jogador como o Edu, como o Esli, você tinha várias outras opções para colocar ali naquele momento. Mexeu errado, mexeu no momento e o timing errado. Pôs o Edson Carioca de novo, que não vive um bom momento e ainda saiu lesionado. Olha... Enfim, você precisa rever os seus conceitos, precisa analisar bem o que você não anda conseguindo fazer com esses jogadores. Tá classificado, foram 9 jogos apenas no Campeonato Goiano. Beleza, tudo certo até aí. Estamos a nem um mês de campeonato, se calhar, mas o torcedor não quer saber, ele quer ver produtividade e evolução. E se calhar ele não está vendo isso. Vamos ver o que disse o próprio Jair Ventura após o jogo? Põe na tela. Olha, a gente veio de 3 jogos agora, completamos 3 jogos fora de casa, jogamos 2 jogos em 24 horas, um feito que nunca tinha acontecido na minha carreira. O que vale é a gente estar muito próximo da nossa classificação. Hoje uma vitória simples nos daria a classificação. A gente teve o controle do jogo e ali no final, num 4 contra 1, a gente acaba sofrendo gol. Então tá chegando ao limite o nosso tempo de erros, né? De aprendizados, porque a gente já vai entrar logo numa fase nas quartas de final, que o Goiás vai classificar. Então, e a gente tem mais uma decisão em casa na Copa Verde também, apesar de ter aberto uma pequena vantagem lá, mas é uma decisão, né? O Rondonópolis empatou com a equipe principal do Cuiabá, então vai ser um jogo difícil. E a nossa intenção sempre foi para dar rodagem. Acho que todos os jogadores que estão com a gente jogaram, acho que muitos da base, que a grande maioria de vocês nem conheciam, tiveram oportunidade para que a gente chegasse nesse momento decisivo mais forte. A tendência é essa, que quando a gente chegue na nossa fase de mata-mata, a gente não possa repetir erros como foi o de hoje, principalmente nesse final de jogo, e que a gente possa conseguir a classificação para a final e o título goiano.
Jair, faz 2 jogos fora, 3 jogos, né, que ele falou, faz isso, muitas coisas, né? Mas eu quero ver produtividade. Quinta-feira tem um jogo contra o Inhumas, é o jogo número 10 do Goiás no Campeonato Goiano, visto que ele tem um jogo a menos do que os outros times. É a hora de você, dentro dos seus domínios no estádio Ale Pinheiro, tentar fazer diferente. Porque o que o torcedor quer ver é evolução, algo a mais do que esses jogadores vêm fazendo. Eu vou fazer uma pergunta para você. Quais dos jogadores contratados do Goiás conseguiram até hoje ter um desempenho bacana, um desempenho assim que fala, poxa, esse cara com excelente contratação? Para mim, o William Lepo, um pouquinho ainda se mostrou. Facundo Barceló, 2 gols, é muito pouco. Olha, o Lovati, é pouco ainda, mas começando a se mostrar. Tem que dar tempo ao seu trabalho? Não sei. Será que o torcedor vai ter essa paciência toda? Vila Nova, será que o torcedor também colorado vai ter essa paciência toda com o Rafael Lacerda? Meu Jesus amado. O Vila que jogando em casa, entre aspas, no estádio Olímpico, empatou em 0-0 com o próximo adversário do Goiás, o próprio Inhumas. Teve oportunidades com o Gabriel Poveda, teve bolas na trave, o Vila criou algumas situações, como o próprio Lacerda disse, só que, atenção, o torcedor do Goiás está impaciente. Agora você imagina do Vila, que já vai completar 20 anos, caso não vença esse ano o Campeonato Goiano, sem saber o que é levantar um troféu aqui em Goiás. Ah, Lacerda, você vai deixar passar uma oportunidade de escrever seu nome na história, meu amigo? É a sua chance. Outros treinadores que passaram aqui durante 20 anos não conseguiram dar o título pro Vila Nova. Tem que estar nas suas mãos, Lacerda. Fazer com que esse time jogue, fazer com que esses jogadores tenham uma produtividade melhor. Você não entra em campo para colocar a bola dentro do gol. Fato. Mas você passa ideias, passa critérios de jogo, passa jogadas ensaiadas para os jogadores e não estou vendo isso. Não é só eu, o torcedor colorado está insatisfeito e depois do jogo foi bastante criticado a sua postura com o time que não conseguiu vencer dentro do Estádio Olímpico. 0-0 com o Inhumas. E o que faz acontecer com Vila Nova nas retas finais baixar de produção? Está chegando ao mata-mata. É a hora do Vila e o seu time parece que está em queda livre. Vamos ver. Vai ter tempo para trabalhar essa semana e corrigir alguns erros para ir lá no Arapucão enfrentar Jataiense na última rodada e depois entrar no mata-mata. Aí sim, Lacerda. Abre os seus olhos, amigo. Deixa eu ver o que você falou. O time joga bem, se o time joga mal. Na última coletiva eu vim aqui, falei, o time não jogou bem, admiti isso, mas hoje, assim, claro que, em primeiro lugar, a gente pede desculpa pro torcedor, porque o torcedor vem querendo a vitória, e o Vila tinha a obrigação, sim, de vencer dentro de casa, então a gente entende a vaia do torcedor em relação ao treinador, isso é a coisa mais normal. Eu já respondi até uma pergunta de uma colega na última coletiva, é desnecessário falar sobre isso, porque acostumado com essa situação, todos os treinadores são. Agora, assim, eu não posso esconder que hoje, talvez, é difícil pro torcedor escutar o que eu vou falar, mas hoje foi a melhor atuação do Vila contra os times do interior. Não tô falando dos clássicos, tá? O Vila empilhou chance, teve 16 finalizações. Para vocês terem ideia, a gente teve 6 finalizações de dentro da pequena área. 6. No último lance ali, praticamente a bola bateu nas 2 traves, a bola tá teimando em não entrar. Enaltecer que o time não tomou gol, mais uma vez, volto a dizer, é difícil pro torcedor escutar isso, mas nós temos uma defesa sólida, apesar que sofreu. E o que eu cobro disso? O time não pode se desorganizar. A gente não conseguiu fazer o gol, mas tu não perde a partida. Então a gente sofreu no final por uma desorganização, mas assim, a gente teve volume, a gente chegou, a bola tá teimando em não entrar, resta nós, nesse momento. Infelizmente a bola não entrou. Temos agora, nesse momento, trabalhar, rever os erros, tentar colocar as coisas no rumo certo. Exatamente, ponto, pega isso aí, tentar colocar as coisas no rumo certo. É isso que você tem que fazer com que esse time entre no trilho, caminhar para o título, que é o que o torcedor quer, tá ansioso, colocou quase 30 mil pessoas no Clássico, no Serra Dourada, vamos Lacerda, vamos, faz acontecer, lá em Jataí não vai ser fácil, mas é a hora de você entrar no mata-mata com vida nova e pensamento positivo. O Dragão venceu a 3ª partida consecutiva, não está convencendo, não é só o Vila, não é só o Goiás, o Atlético também deixa a desejar em certos momentos. Ele oscila, né, entre uma partida boa e uma partida meia boca, digamos assim. Ele vence bem o Inhumas fora, enfrenta o Goiatuba, empata. Vence o Goiás fora, custa ganhar da Becate. Custou ganhar do Anápolis, que tem um bom time, venceu com esse gol de William Potker e ainda teve pênalti perdido. O Atlético esse campeonato já perdeu vários, né? O Shailon, Haldney, o Caio Dantas, da vida e outros mais. A verdade é que os 3 clubes da capital estão deixando a desejar nesse início de campeonato. Aí muitos falam, o nível do campeonato tá muito ruim, o nível técnico tá baixo, mas os times do interior melhoraram, estão
igualando mais as suas forças com os da capital, que não ainda entraram no campeonato, digamos assim. Estão tecnicamente abaixo do que esperavam-se deles. O ano passado, para você ter um exemplo, o Atlético fechou a primeira fase com 27 gols. Esse ano ele fez apenas 14. 13 a menos do que o ano passado. É muito. Temos uma média de 20%, quase 20%, 16,52% a menos de gols no campeonato todo que em 2024. São números que eu trago para você e para que a gente faça uma analogia com o ano passado do que foi o Goianão. Esse ano realmente estamos deixando a desejar, principalmente os clubes da capital, os 3 e também o Goiânia, né, que faz parte daqui dos clubes da capital, que daqui a pouquinho eu vou falar dele, que tem uma missão complicada, hein, o Galo aí. Vamos ver o que disse Rafael Guanais, que é o treinador que colecionou a terceira vitória seguida. Ele disse isso aí. Agradecer primeiramente o apoio do nosso torcedor, fez uma festa bonita para nós hoje. Tava um clima alegre, jogo à tarde, então agradecer bastante porque isso ajuda demais ao nosso desempenho. Eu acredito que hoje a gente fez um ótimo jogo durante toda a partida. Obviamente que poderíamos ter feito mais gols, queríamos situações para definir, mas queria exaltar esse desempenho. Jogo passado a gente teve uma vitória que a gente saiu com a sensação de que poderíamos jogar melhor e hoje jogamos bem. Em relação à expectativa, é difícil mensurar ou mesmo gerir a expectativa. O que eu tô vendo é a equipe em evolução, né? A gente tem um levantamento sobre o estadual de uma forma geral e a nossa equipe lidera diversas métricas de desempenho que são importantes para que a gente possa tentar trazer mais objetividade ao desempenho. Então, hoje, eu posso dizer que a gente está num bom caminho, estamos em evolução, contando com todo mundo, ainda com alguns jogadores se familiarizando e crescendo, e a expectativa é que a gente possa continuar nessa crescente para os momentos decisivos também. Continuar nessa crescente nos momentos decisivos. Já o Atlético faz o caminho inverso do que o Vila faz. Nos momentos chaves, ele começa a ter o seu crescimento e não para mais. Já o Vila, nos momentos decisivos, começa a cair. Vamos ver como vai terminar esse cenário. Vamos de gols? Goianão, Candango, Carioca, Paulista. Põe na tela, produção. E tivemos um final de semana movimento. No Campeonato Goiano, o Abecate bateu a Jataiense. O primeiro gol saiu aos 33 do primeiro tempo por Rafinha. Ainda no primeiro tempo, Luiz Felipe deixou o placar tudo igual. Na segunda etapa, Cleiton estava lá para ampliar para o Abecate, marcando aos 17 e aos 47. Final de jogo, Abecate 3, Jataiense 1. No domingo, o craque bateu o Goiânia. O único gol da partida foi marcado no finalzinho do primeiro tempo, por Rafael Lucas. Final de jogo, craque 1, Goiânia 0. Goiatuba e Aparecidense se enfrentaram e o Goiatuba venceu o jogo. Aos 48 do primeiro tempo, Jean Maciel fez o único gol da partida. Final de jogo, Goiatuba 1, Aparecidense 0. No Campeonato Brasiliense, o Legião e Ceilandense empataram. Os gols, que saíram só no segundo tempo, foram marcados por Chimauts aos 22 minutos e aos 40, Isarron deixou tudo igual para o Legião. Final de jogo, Legião 1, Ceilandense também 1. Vimos aí vários gols pelos estaduais espalhados pelo nosso país, mas me chamou a atenção Flamengo e Vasco. É inadmissível pela história, pela grandeza, pela tradição que existe e tem o Vasco da Gama no nosso país. É inadmissível nos últimos 30 jogos, desde 2017, o time do Vasco ganhar apenas 2 jogos do seu maior rival, o Flamengo. O Flamengo ganhou 17 vezes, o Vasco apenas 2 nos últimos 30 jogos. Como é que você quer crescer, evoluir, se você não ganha do seu maior rival? Vasco da Gama, meu Deus do céu, a sua história, a sua tradição é muito grande, é inadmissível isso, hein? E até digo mais, deve ser maior essa freguesia aí do que Palmeiras e Santos, né? Já era quase uma paternidade do Palmeiras em relação ao Santos, mas a história sua, Vasco da Gama, meu amigo, é grande para você ter uma freguesia tão grande dessa. Acredito que até a freguesia maior que está tendo no Brasil nesse momento, hein?
Ai, ai, ai. Deixa eu ver a classificação do Campeonato Goiano, produção. Está aí finalizada a 10ª rodada para vários times, menos Goiás e Umas, que vão fazer o jogo na quinta-feira e vão completar o 10º jogo no Campeonato Goiano. Anápolis tem 20 pontos, o Atlético Goianiense e o Vila Nova com 19, o Goiás tem 14 na 4ª colocação. O Umas, também com os mesmos números de pontos, vão enfrentar esse adversário aí, vão se enfrentar na quinta-feira ali no estádio Ali Pinheiro. O Crack de Catalão chegou a 14, Jataiense a 13 e a Abecate a 12. Temos 7 equipes classificadas, só falta saber se a Abecate, Goianésia, Goiatuba ou Aparecidense vai roubar essa última vaga do time de ouvidor. Goianésia e Goiatuba têm 10 pontos, Aparecidense e Goiânia lutam para não serem rebaixados. O Goiânia tem 7 pontos, tá, produção? Só para a gente organizar e sermos justos aí com o Galo, que depende apenas de si. Vencer o Goiatuba, empurra o time para cá. E tá aí os próximos adversários. A Aparecidense enfrenta o Atlético no domingo. Todos os jogos vão ser às 16 horas, mesmo horário para todos encerrar essa primeira fase. Anápolis e Goianésia, Inhumas e Craque, Goiás e Abecate aqui em Goiânia, Goiânia e Goiatuba no Estádio Olímpico, Jataiense lá no Arapucão recebe a equipe do Tigrão, o Vila Nova. Tá aí a primeira fase que vai se encerrar no dia de domingo, agora a 11ª rodada do Goianão de 2025. Deixa eu falar uma coisa para você. 40 anos de tradição. É isso que eu tenho para falar da papelaria tributária. E olha, com muito respeito, credibilidade, nome no mercado, referência, é o que existe quando se trata desse assunto chamado papelaria tributária, onde cada um tem o seu papel. E nós temos um material novo para mostrar para você. Veja aí. É a promoção em material para o escritório da papelaria tributária. São 40 anos de tradição, oferecendo sempre os melhores produtos e preços para equipar seu local de trabalho. Papelaria Tributária, grande estoque à pronta entrega. Tudo em material para o escritório, escolar e informática. Decorações, presentes, utensílios e utilidades para a sua casa. Papelaria Tributária, onde cada um tem o seu papel. Promoção de escritórios, utensílios para sua casa, onde cada um tem o seu papel. Como eu disse, tradição é a papelaria tributária, uma referência no nosso estado de Goiás. Um abraço forte ao seu Juarez, ao Chico. Muito obrigado por estarem aqui conosco. Um respeito por esse CNPJ muito bacana. Vamos juntos aproveitar e falar de um jogador. Eu estava falando do Vasco, né? Inclusive tem um jogador lá em Portugal, no Casa Pia, que está fazendo sucesso, fazendo vários gols e pode estar pintando lá no time Cruz Maltino. Tem lances dele aí, produção, pra gente mostrar aqui quem que é o Nuno Moreira. Tá aí, ó, uniforme preto do Casa Pia, um time que é da cidade de Lisboa, ali um distrito, um bairro mais afastado, mas eles mandam os seus jogos lá em Lisboa. Ele é um alvo do Esporte Clube de Braga, que tá do ladinho dele, né? Só na zona norte lá do país, e tá buscando reforços, e agora o Vasco também tá de olho nele. A gente tá olhando muitos jogadores para lá, né? No meu tempo, em 2010, quando eu fui pro Portugal, era o inverso. Era nós querendo ir para lá. E agora os brasileiros querendo trazer jogador de lá. Vai vendo como que mudam as coisas, né? Mas saindo de lá, já que estamos na Europa, vamos falar de outras coisas boas, de menino campeão sul-americano do Mundial, campeão mundial do Sub-20. Parabéns aos meninos brasileiros. Produção, põe o quiz pra mim, que eu quero saber qual baixinho foi o mais decisivo. Foi o Romário? Não, foi o Messi. Nada, Nilo. Que Messi? É o Michael, pô, lá no Flamengo, tá doido? Al Hilal. Não, mas o Soteldo também jogou muito no Grêmio ano passado. Tá do lado do menino Ney, cuidado. Mas com todo respeito a Soteldo, ao Michael, eu ficaria entre Messi e Romário. Os dois têm Copa do Mundo, os dois foram decisivos. O Messi, 8 Ballon d'Or. O Romário foi o melhor do mundo. Olha, por ser brasileiro, eu vou de Romário. Mas o Messi também teve a sua importância. Uma pergunta interessante aí. Pra você, qual baixinho é mais decisivo? Manda sua mensagem aí que eu quero saber. Ítalo Ferreira, o brasileiro, número 1 do mundo. Estamos bem, né? Esse final de semana, João Fonseca foi campeão em Buenos Aires. O Ítalo foi lá para os Emirados Árabes e foi campeão. E de quebra, chegou no topo do mundo na WSL. Veja aí. Com a campanha. Como é bom ver essa bandeira, né? Ali, ó. Antes era o Ayrton Senna, era que aos domingos nos alegrávamos. Agora Ítalo Ferreira, ontem João Fonseca. Bom demais ver a nossa bandeira aí espalhada pelo mundo, no topo no topo, né? No caso, o Ítalo Ferreira foi o primeiro lugar, campeão do mundo ontem na piscina de onda. Chamou
chamou atenção, sabe? O que é a piscina. Aquilo ali não é o mar. Ou lá em Abu Dhabi eles fizeram uma piscina e colocaram aquelas ondas lá, uns efeitos. Interessante, hein? Vai vendo se a moda pega e depois ninguém quer ir pro mar mais, né? Aqueles tubarão, aquelas ondas que vem, não vem. O Gabriel Medina mesmo, ano passado nas Olimpíadas, 2024, perdão, né? Foi traiçoeiro ali as ondas. Na hora que ele ia pra última, a onda não veio e acabou sendo eliminado. Mas faz parte. Tá gostando do programa? Viram algumas novidades? Aguarde que daqui a pouquinho tem Placar do Coração. Dr. Luiz Eduardo vai tratar de um assunto que, olha, lá em casa tem esse assunto e a gente já discutiu várias vezes, mas não com um especialista. Ele já está aqui nos nossos estúdios. Daqui a pouquinho ele traz detalhes sobre isso. Vou para um intervalo de 2 minutos. Já eu tô de volta. Estamos de volta com o nosso programa Placar Esportivo e eu te falei que o Dr. Luiz já estava aqui. Todas segunda-feiras ele nos presenteia, ele nos abrilhanta com o seu entendimento, a sua qualidade, a sua sabedoria sobre o nosso coração. Será o que ele trouxe hoje? Põe na tela. Dr. Luiz Eduardo Souza Mendonça, boa noite. Boa noite, meu amigo Danilo. Tava com saudade de você. Pois é, você fez falta. Não sou um zagueirão, mas fiz falta. Luiz, que piadinha mais sem graça, hein? Luiz, muito bom. Qual que é o assunto hoje mais pertinente que você traz pra gente? Confesso que lá em casa tem, daqui a pouco eu te conto, lá em casa é existente, mas me conta, o que você preparou pra nós? Danilo, queria conversar hoje sobre um tema muito importante. Como eu falei na semana passada, eu sei que você aí em casa tem, ou alguém muito próximo a você. Eu estou falando da hipertensão arterial. Bom, primeiramente, o que é hipertensão arterial? É uma doença crônica caracterizada por níveis persistentemente elevados da pressão arterial, ou seja, uma pressão maior do que 14/9. E por que esse tema é tão importante? Bom, estima-se que 30% da população adulta brasileira tenham hipertensão, né? Então, para cada 3 adultos brasileiros, praticamente 1 é hipertenso. Então, é um número muito importante. E o grande problema da hipertensão é que ela pode trazer problemas cardiológicos gravíssimos, né? Como um infarto, como um derrame, a insuficiência cardíaca e que, consequentemente, podem levar à morte. Contudo, a hipertensão arterial é uma doença assintomática, ou seja, por mais que a pessoa tenha níveis de pressão elevados, ela não costuma apresentar sintomas. E aqui eu aproveito para fazer um esclarecimento sobre um grande mito que existe difundido na nossa sociedade, que é o de que a pressão, a hipertensão, leva a dor de cabeça. Bom, na verdade, a pessoa pode ter uma dor de cabeça por um motivo qualquer, e, por consequência, a pressão sobe, né? Já que a pressão arterial, ela sobe por diversos fatores. A dor pode aumentar a pressão, o estresse pode aumentar a pressão, o esforço pode aumentar a pressão, alterações emocionais, diversos fatores elevam a pressão nele. Ô, doutor, mas veja bem, como que o nosso amigo, a amiga que está em casa, como que eles vão saber se tem hipertensão ou não? Danilo, ótima pergunta. Como é feito o diagnóstico? O diagnóstico de hipertensão é feito da seguinte forma. No consultório, a gente faz a aferição da pressão 3 vezes, 3 medidas. A gente descarta a primeira medida e faz uma média das 2 medidas seguintes, né? Se essa média for acima de 14/9, a gente tem uma pressão aumentada. Então, a gente precisa de 2 médias dessa em ocasiões diferentes, ou então uma média em uma consulta, mais um exame que confirma esse diagnóstico. Como, por exemplo, aquele exame da MAPA, né? Que fica com o aparelhinho no braço durante 24 horas para monitorar a pressão arterial do paciente. Aqui eu aproveito também para já responder uma pergunta que é muito frequente no consultório. Bom, doutor, aquele exame é muito desconfortável. Tem alguma alternativa à MAPA? E eu falo sim. Hoje em dia a gente tem protocolos específicos que utilizam o próprio aparelho do paciente para fazer essas medidas. E aí vem outra pergunta. Doutor, mas esses aparelhos que a gente tem em casa, esses aparelhinhos digitais, são realmente confiáveis? Sim, são. A nossa própria Sociedade Brasileira de Cardiologia hoje orienta que a gente pode utilizar esses aparelhos digitais dentro do próprio consultório. Só com uma ressalva, esses aparelhinhos têm que ser validados pelo Inmetro, ou seja, tem que ter aquele selinho de qualidade no aparelho, né?
Olha, muito boas as dicas e orientações do doutor. Lá em casa, doutor, eu sei que a minha mãe toma remédio para pressão. Esse tratamento, só existe essa forma através de remédio ou tem outros mecanismos que pode evitar esse uso e essa ingestão de remédios? Danilo, excelente pergunta. Na grande maioria dos casos, a gente vai precisar de começar o tratamento com remédio para esses pacientes. Em alguns raros casos, a gente pode fazer de forma a não colocar remédio. Isso significa que a gente não vai tratar esses pacientes de jeito nenhum, porque uma parte fundamental do tratamento diz respeito ao que a gente chama de MEV, ou seja, mudanças do estilo de vida. Isso engloba perda de peso, dieta, diminuição do estresse, diminuição do consumo de álcool e, principalmente, essa aqui você já sabe, a realização de atividades físicas. Eu não falei para você que a atividade física era tão boa que servia até como tratamento? Falou mesmo. Pera aí, doutor, só um momentinho aí. Deixa eu pôr a bola aqui, meu instrumento aqui. Só um momento. Tô ligando pra minha mãe, que ela tem que marcar uma consulta com você já pra hoje. Você atende hoje ainda, não? No caso da sua mãe, eu faço isso. Mãe, marca uma consulta nesse QR aqui ao lado, ó, bem aqui. Aproxima o seu celular. Sei que você está acompanhando o programa ao vivo, então marca uma consulta com o Dr. Luiz já, de imediato. E você também que está nos acompanhando, não perde tempo, não é isso, doutor? Perfeito, meu amigo. É só apontar a câmera do celular nesse QR Code, vai falar diretamente com a Thaís, a minha assessora. E também para você que tem interesse em outros temas da cardiologia, quer tirar dúvidas, quer conversar comigo sobre algum outro tema, eu também estou no Instagram, no @drluizeduardo.cardio. Tá aí. Esse aí que tá na tela aí, ó. @drluizeduardo.cardio. Assuntos pertinentes, hein, doutor? Demais. Danilo, então vocês viram que a hipertensão é muito importante por isso. É um problema que pode trazer outros problemas gravíssimos. Agora eu vou falar uma outra coisa. Sabia que dá, por falar em infarto, derrame, esses problemas cardíacos, sabia que dá pra gente estimar o risco de nos próximos 10 anos uma pessoa ter um infarto ou ter um derrame? Sabe como é que faz isso? Muito simples. Como, doutor? Basta assistir ao programa Placar do Coração, Placar Esportivo, no Placar do Coração, na semana que vem. Aí você vai ficar sabendo. Aí já posso saber como antecipar se daqui 10 anos eu posso ou não ter? Dá pra gente ter uma estimativa, ó. 10% de risco, 15% de risco, 20% de risco. E eu vou te falar uma coisa, eu não vou perder esse programa, eu vou estar aqui se Deus quiser. Estaremos juntos. Com certeza, muito obrigado. Irmão. Muito bom e parabéns. Obrigado. Você aí de casa, então não perde tempo. Se você se viu em alguma situação dessa, quer fazer uma consulta com o Dr. Luiz, aproxima aqui, ó, nesse QR abaixo e vá lá que você vai ser super bem orientado, como nós fomos aqui agora. Olhando para cá, Zezé, eu quero chamar agora os gols pela Europa. Estivemos em vários países, estádios diferentes e com grandes craques do futebol europeu. Veja aí. Pela 25ª rodada. Além desse jogo do Futebol Clube do Porto aí, visitamos Portugal. O Futebol Clube do Porto perdeu o seu maior presidente, o Nuno Pinto da Costa, um presidente que teve mais de 4 décadas à frente desse clube muito famoso, tanto em Portugal como na Europa, e se despediu neste domingo, né? Os adeptos fizeram uma grande festa lá, e um grande presidente que passou na história do Futebol Clube do Porto. Foram mais de 28 títulos sob o seu comando, Champions League, Supertaça da Europa, 14 Supertaças da Liga em Portugal, foram 12 campeonatos portugueses. Então, o Pinto da Costa nos deixou aqui na terra. Então, um abraço fraterno à família do ex-presidente do Futebol Clube do Porto. Já que estamos na Europa, produção, estamos na Europa. Amanhã é dia de quê? Deixa eu ouvir. É isso mesmo! Estamos sincronizados porque nesta terça-feira teremos a maior competição de clubes do mundo. A Champions League da Europa vai ter vez. Os jogos da volta vão acontecer. E você aí, sabe me dizer quais vão passar? Champions League. Você não perder nenhum detalhe e ficar informado da hora, dos jogos, das cidades, dos estádios, está na tela para você. Nesta terça-feira, dia 18, às 14h45, horário de Brasília, no estádio San Siro, Milan e Feyenoord. O primeiro jogo, 1-0 para o time holandês. O Sport Lisboa e Benfica recebe no Estádio da Luz. Às 17 horas de Brasília, a equipe do Mônaco. Atalanta recebe o Clube de Bruges, da Bélgica, às 17 horas no estádio de Bérgamo, na Itália. Na Allianz Arena, em Munique, o Bayern, todo poderoso, recebe o Celtic de Glasgow. E você pode ficar tranquilo, porque ao vivo vamos trazer os gols, os resultados, os jogos, os acontecimentos dessa Liga Milionária.
Ah, como é bom a Champions. Bom também é ver os All-Star. Os craques do basquete nos Estados Unidos, ó, aqui, ó, estiveram lá. Fizeram algumas atrações interessantes. Veja aí. Muito boa noite para você ligado aqui no Placar Esportivo. Eu, Bruna Medeiros, estou aqui para trazer um resumo do All-Star Game e das competições ali do All-Star no geral, né? Não estamos tendo a NBA aí nesse final de semana, a pausa para a semana ali dos astros, né? Das estrelas, uma semana comemorativa na NBA. Então vou trazer um resumo do jogo, né? Do All-Star Game, que foi diferente esse ano. É isso mesmo! Quando voltar, Bruna Medeiros vai estar aqui ativa ainda com a NBA. Gente, muito bom estar com vocês novamente. Fiquem com Deus, um bom resto de dia e uma semana abençoadíssima. Beijo grande! Tchau!